90% das pessoas que observam a economia global estão perdendo o detalhe mais crucial. Nos próximos 10 minutos, vou revelar 3 coisas específicas. O sistema oculto que garante o endividamento perpétuo das nações. O segredo que poucos conhecem sobre a verdadeira natureza da dívida soberana e a técnica invisível usada para transferir riqueza em escala global. Mas antes, olha só isso. Imagine trilhões de dólares sendo criados do nada como um clique. E você paga a conta. O que mais será que está escondido à vista de todos? Se você quer desvendar todos os mistérios financeiros que poucos ousam questionar, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. E claro, eu quero saber, qual parte desse jogo financeiro você acha que a maioria das pessoas ainda não percebe? Comente abaixo. Vamos discutir isso. O mundo está endividado. Países inteiros e potências a nações em desenvolvimento acumulam dívidas que parecem impossíveis de pagar. Falamos de trilhões, números que desafiam a compreensão humana. A história da economia mundial parece estar em um ciclo sem fim de dívidas, onde cada solução para um problema financeiro gera um endividamento ainda maior. Mas espera, não é o que você pensa. O problema não é a falta de dinheiro, mas a forma como ele é criado e distribuído. O primeiro erro que todos cometem é pensar no dinheiro como um recurso finito, algo que precisa ser ganho ou emprestado de uma reserva existente. A verdade é que a maior parte do dinheiro que circula hoje não é impressa nem minerada, ela é criada digitalmente. Quando um banco comercial concede um empréstimo, ele não está emprestando dinheiro que já possui, mas sim criando novos depósitos na conta do mutuário. Isso significa que a dívida e a criação de dinheiro estão intrinsecamente ligadas numa dança complexa que a maioria ignora. Para tudo, você precisa entender isso primeiro. A dívida soberana, aquela que os governos contraem, é frequentemente vista como um fardo, uma prova de má gestão. Mas o detalhe que ninguém percebeu é que essa dívida é, na prática, o principal motor da oferta monetária. Sem dívida, não há dinheiro suficiente para a economia funcionar. Os títulos da dívida pública, por exemplo, não são apenas passivos. Eles são ativos para quem os compra, funcionando como uma base sólida para o sistema financeiro global. Enquanto todos se preocupam com o tamanho da dívida, os que realmente compreendem o sistema veem uma oportunidade. Os especialistas, por vezes, escondem a simplicidade brutal por trás da complexidade financeira. Que a dívida é uma ferramenta, e como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para desmantelar. A questão não é se os países devem, mas sim quem define as regras do jogo. Quem tem o poder de criar dinheiro e, mais importante, quem se beneficia diretamente dessa criação. A cada novo empréstimo, a cada novo título emitido, uma pequena parcela de juros é gerada. Essa porcentagem aparentemente insignificante é o que alimenta o sistema. É como um rio que, ao invés de fluir para o mar, desvia parte de sua corrente para alimentar um lago privado. O que vou mostrar agora é apenas 1%. Sabe, esse lago é onde a riqueza se acumula, invisivelmente, longe dos olhos do público. O detalhe que ninguém percebeu sobre a criação de dinheiro do nada é que ela não acontece no vácuo. Existe uma hierarquia, uma estrutura de poder que decide quando, quanto e para quem esse dinheiro será injetado na economia. Bancos centrais como o Federal Reserve nos Estados Unidos da América ou o Banco Central Europeu têm a prerrogativa de criar a moeda de reserva, influenciando diretamente as taxas de juros globais e, por consequência, o custo da dívida para todas as outras nações. Mas quem são os verdadeiros credores por trás desses bancos? A verdade por trás dos credores invisíveis não é uma conspiração de um grupo secreto, mas sim a dinâmica inerente a um sistema financeiro baseado em dívida. Os maiores credores de dívida soberana são, frequentemente, outros governos, grandes instituições financeiras e, crucialmente, os próprios bancos centrais. Quando um país emite títulos da dívida, quem os compra está investindo? Sim, mas também está se tornando um beneficiário direto da necessidade de endividamento daquele país. Se você está achando essa discussão importante para entender o mundo, mostre seu apoio com um like e se inscreva no canal para mais análises como essa. Pense no caso da dívida pública americana.
a maior do mundo. Grande parte dela é detida por investidores estrangeiros, como a China e o Japão, e por instituições financeiras domésticas. Mas uma porção significativa é comprada pelo próprio Federal Reserve, que usa essa dívida para injetar liquidez no sistema e controlar a política monetária. Isso aqui é o que separa quem entende o sistema de quem apenas o observa. A dívida de um é o ativo e a fonte de poder do outro. O que os especialistas escondem, por vezes por complexidade ou por conveniência, é que a manipulação das taxas de juros é a alavanca mais poderosa para a transferência de riqueza. Taxas baixas incentivam o endividamento, estimulando o crescimento, mas também inflando bolhas de ativos e permitindo que o dinheiro novo flua para aqueles que já possuem capital. Taxas altas podem conter a inflação, mas estrangulam o crescimento e tornam a dívida insustentável para muitos, forçando reestruturações que beneficiam os credores mais fortes. Existe um detalhe que muda tudo: a hegemonia de uma moeda de reserva global. O dólar americano, por exemplo, não é apenas a moeda dos Estados Unidos da América, é o pilar do comércio internacional, dos mercados de commodities e das reservas cambiais de quase todos os países. Isso confere aos Estados Unidos da América uma vantagem extraordinária, permitindo que eles se endividem em sua própria moeda sem o mesmo risco de desvalorização que outras nações enfrentam. É uma técnica secreta que consolida o poder financeiro nas mãos de quem controla a principal moeda do mundo. A recontextualização da manipulação financeira revela que as flutuações nas taxas de juros, as crises de dívida e os pacotes de resgate não são meros acidentes econômicos. Eles são, na verdade, mecanismos intrínsecos a um sistema desenhado para perpetuar o ciclo de endividamento. O que os especialistas escondem é que, ao invés de buscar a erradicação da dívida, o sistema busca a sua gestão contínua, pois é na sua existência e nas suas oscilações que a riqueza é constantemente transferida e concentrada. É um momento, ai meu Deus, quando percebemos que a dívida não é um problema a ser resolvido, mas uma ferramenta a ser utilizada. Essa hegemonia da moeda de reserva, que discutimos como uma técnica secreta, não é apenas uma vantagem comercial, ela é a chave para entender o verdadeiro lucro. Países emissores de moedas de reserva podem, essencialmente, exportar sua inflação, financiar seus próprios déficits com menor custo e exercer influência geopolítica sem precedentes, enquanto outras nações lutam para manter suas reservas e pagar dívidas em moedas estrangeiras. O emissor da moeda de reserva joga com um baralho marcado onde ele pode, teoricamente, criar a solução para qualquer crise de liquidez global. Acelerar o ritmo e aprofundar a compreensão nos leva a um ponto crucial. O sistema financeiro global não é neutro. Ele possui atores poderosos que se beneficiam diretamente da arquitetura atual. Não são apenas indivíduos ou corporações, mas a própria estrutura que permite aos bancos centrais e grandes instituições financeiras lucrarem com a emissão de dívida, a negociação de títulos e a gestão de juros. É um jogo de soma zero, onde a dívida de um é o lucro do outro, e a inevitabilidade desse sistema é sua maior força. Então, se todos os países devem, quem realmente lucra? A resolução final não aponta para um único indivíduo ou uma cabala secreta. O plot twist final é que o principal beneficiário é o próprio sistema financeiro global, em sua forma atual. Bancos centrais, instituições financeiras globais e governos de nações com moedas de reserva dominantes são os guardiões e os maiores beneficiários de um arranjo que transforma a dívida em um fluxo contínuo de poder e riqueza. É um ciclo autossustentável, onde a necessidade de endividamento alimenta a capacidade de lucrar. A conclusão impactante é que, para que alguns países prosperem sob o modelo atual, outros precisam sustentar um nível de endividamento. Não é uma falha do sistema, é o seu design. O lucro não é uma anomalia, mas a consequência lógica de um sistema monetário baseado em dívida. Entender isso é o primeiro passo para enxergar as verdadeiras dinâmicas do poder global. E se você quer saber como essa dinâmica de dívida pode ser desafiada e quais nações estão se preparando para um novo paradigma financeiro, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. O futuro da economia global pode ser muito diferente do que imaginamos.